Bom dia, pessoal. Professor Blênio Marcos, da disciplina de Geografia. Seguindo aí nossa programação dos conteúdos, né? Semana passada a gente estudou a agricultura mundial, parte 1, né? Alguns sistemas agrícolas. Na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o tema agricultura e lá no finalzinho também falando um pouco sobre a pecuária brasileira, né? Como é que a pecuária ela também tem se desenvolvido nesses últimos anos em nosso país, tá? Então a gente já estudou os sistemas agrícolas, né? Nós diferenciamos eles em sistemas intensivos e extensivos, tá? Então existe um sistema agrícola asiático, né? Que ocorre lá no sul e sudeste da Ásia, chamado de jardinagem, né? Pelo nome você já tem uma ideia das características. Então ele é amplamente utilizado nessas regiões asiáticas, áreas bem populosas, inclusive, né? Que contam com abundância de força de trabalho e mão de obra, inclusive, muito barata. Então, esse tipo de produção ele é tradicionalmente, né, associado à risicultura, que é o cultivo do arroz, que é, inclusive, o alimento mais consumido no mundo. Né? Bilhões de pessoas, sem exagero, consomem esse alimento. Né? Nós estamos falando dos países mais populosos do mundo. Né? A China e a Índia estão aí e juntos já passam aí de 35% da população mundial. Né? Então, a palavra jardinagem vem do amplo emprego da mão de obra, que ao plantar mudas em pequenas propriedades, conferem a uma produção agrícola um aspecto visual parecido com o de um jardim, como a gente está vendo aí na imagem, no cultivo do arroz, tá? Lembrando, pessoal, que não chega a ser uma monocultura, né? O arroz ele não é uma monocultura. Apesar de ser o principal produto cultivado na jardinagem, ele não é uma monocultura, tá? É importante destacar isso porque em outros países asiáticos, né, eles cultivam, além do arroz, eles cultivam banana, né, borracha, inclusive na Tailândia, cana-de-açúcar, chá, inclusive na Índia, em várias regiões da Índia, coco e outras frutas, né? Além da criação de animais, como por exemplo bovinos e suínos. Inclusive na China, né? Eles respondem por 35% do cultivo do arroz do mundo e o maior consumo de carne bovina do planeta, tá? Inclusive, esses são os dois alimentos mais consumidos no mundo: o arroz e a carne suína, né? Juntos aí, bilhões de pessoas consomem esse alimento, tá? Então, a jardinagem recebe esse nome, como eu mencionei, porque você tem um baixo grau de mecanização, é um trabalho quase que manual, né? Como a gente falou, e aí emprega muita mão de obra. É um sistema agrícola extensivo, ou seja, de baixo uso de mecanização e, consequentemente, de amplo uso de mão de obra, tá? Esse sistema ele se desenvolve também nas margens dos principais rios da região, né? Então destaque aí para o rio Yangtze na China, o rio Yangtze, né? O rio Mekong no Vietnã, por exemplo, né, que desce vários países, e na Índia, inclusive o rio Indo e o rio Brahmaputra, que são rios que são irrigados para o cultivo do arroz. Beleza? Então, o arroz, né, ele teve sua origem na Ásia, mais precisamente na China, onde é cultivado há pelo menos 5.000 anos, né, um dos alimentos mais antigos, inclusive, de cultivo pelo homem, sendo a terceira maior cultura, né, de cereais do mundo, ficando atrás apenas do milho e do trigo. Então, ele é o mais consumido como alimento, mas o milho e o trigo eles são subprodutos, né? Eles não viram alimento direto, já que eles são usados, inclusive o milho, como ração animal e o trigo para produtos de panificação. Tá? Então, no Brasil, o arroz foi introduzido pela frota de Pedro Alves Cabral. No entanto, só passou a ser cultivado após o ano de 1530, né, na capitania de São Vicente, onde hoje é o estado de São Paulo, né? Como a lavoura comercial para a produção foi iniciada em 1904, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e responde atualmente por aproximadamente 50% da produção nacional. Então, quase metade da produção do arroz brasileiro vem do Rio Grande do Sul, né? A região de Pelotas, como a gente falou. Então, as diferentes espécies de arroz, né, as diferentes variedades de arroz, além de subprodutos, né? Vale lembrar aqui que se produz na Ásia, se produz quase tudo com arroz, né? Desde o alimento direto
há outros produtos, né, como bebidas alcoólicas, por exemplo, o saquê, ele é uma espécie de bebida produzida a partir da fermentação do arroz, tá? Então, além do sistema de jardinagem, a Ásia também se destaca, né, por um outro sistema bem marcante, que é a chamada agricultura de terraceamento, ou ainda agricultura por curva de nível, né? Então, o terraceamento é uma técnica agrícola de plantio elaborado para conter as erosões causadas pelo escoamento da água em áreas de vertentes, né? Principalmente a erosão laminar, que é aquela erosão que carrega, né, os primeiros centímetros de solo. Em função da declividade, ou seja, da inclinação do relevo, o processo erosivo ele tende a ser muito acentuado. E aí, para reduzir esses níveis de erosão, se produz, né, terraços, pequenos cortes na terra, para acumular a água da chuva e evitar o processo erosivo. Lembrando que há uma diminuição da erosão, tá? Ainda existe erosão aí, porém ela é comparativamente menor se não fizesse os terraços, tá? Então, essa técnica é aplicada ao parcelar uma área inclinada em várias rampas. Com isso, as águas das chuvas, ao escoarem superficialmente, perdem sua força, removendo menos sedimentos do solo e causando menos impacto sobre ele, tá? É uma das técnicas agrícolas mais difundidas, principalmente em países, né, de relevo muito íngreme, né, como é o caso, por exemplo, do Japão, como é o caso, por exemplo, do Nepal, Laos, Camboja, próprio Vietnã, que tem regiões montanhosas, assim como de países aqui da América do Sul, né? Os países andinos, por exemplo, já faziam isso muito antes né, da chegada aí dos portugueses e espanhóis na Cordilheira dos Andes. Inclusive, eles faziam isso aqui na Cordilheira dos Andes com o milho, né? Aí na imagem, no sudeste e sul da Ásia, é muito comum com o cultivo também do arroz. Então, cuidado, pessoal, quando os sistemas agrícolas falarem do arroz, né? Existem dois sistemas agrícolas que podem, porventura, ser cobrados usando o mesmo produto, tá? A jardinagem em áreas planas e alagadas dos rios e a agricultura de terraceamento, que cultiva o mesmo arroz em áreas inclinadas, tá? Em áreas de morros, encostas e vertentes, beleza? Então, se liguem aí nessa diferença. Então, o terraceamento ele foi inventado pela civilização Inca, como eu já mencionei, né? Não somente para a conservação do solo, mas também para a ampliação de espaços agricultáveis, já que eles tinham pouco espaço, né? Uma vez que sua localização se dava em maior parte na Cordilheira dos Andes, onde existem poucas áreas planas para se tratar uma forma de relevo geologicamente recente, tá? Atualmente, essa técnica é amplamente utilizada em produções agrícolas no sul da Ásia, como eu já mencionei. E aí, né, o corte da terra, eles criam uma espécie de barreira de contenção para a água. Então esse solo ele fica úmido por mais tempo, né? E consequentemente os nutrientes do solo não são carreados pela água da chuva, tá? Existem inclusive áreas da Ásia, como a gente está vendo aí na imagem, que eles associam o cultivo de arroz alagado com a criação de peixes, né? Já que você pode conciliar aí o humus do peixe aumentando a fertilidade desse solo, tá? Só a nível de conhecimento. Então, a agricultura de terraceamento, esse nome se deve à construção de terraços, né? Uma espécie de terraços, usando as cotas topográficas aí de mesmo nível. Então, entendendo aí um pouco dessas cotas, né? Você tem aí uma encosta, uma vertente de 160 metros, e aí você constrói as curvas de nível aí de 20 em 20 metros, né? De acordo com a altitude, para reduzir os efeitos da erosão, né? Então você teria aí, primeiro, né, uma fita métrica para poder medir a altitude, ou até mesmo o GPS para medir a altitude do local e dividir, né, suavizando a encosta ou morro para reduzir a erosão, tá? Então você tem aí isoípsas ou curvas de nível de 20 e 20 metros, como a gente vê na imagem. Outro sistema agrícola importante é a agricultura itinerante, né? Uma das mais praticadas ainda, infelizmente, no Brasil. Infelizmente, porque ela é uma das formas de agricultura ou sistemas agrícolas mais danosos praticados no Brasil, tá? Então, a palavra itinerante revela sua característica técnica tradicional, em razão da necessidade de incorporar novas áreas periodicamente,
tá? Então cria um itinerário, uma sequência de exploração. Então, num primeiro momento, a vegetação existente é derrubada, então começa com o desmatamento. De início, você já quebra o equilíbrio existente aí nesse ambiente, né? Realiza-se, então, a queima das raízes e de troncos, né? Prática chamada de coivara, dando logo em seguida o início ao cultivo tradicional. Então, a agricultura itinerante ela é extremamente prejudicial porque ela se utiliza das queimadas. E em boa parte do território brasileiro, ela ainda é praticada, tá? Em partes da região centro-oeste, em trechos periféricos da região amazônica. Infelizmente, esse sistema ainda é muito comum, tá? Então, alguns anos mais tarde, após a perda da fertilidade do solo, em razão da intensa lixiviação e erosão, a terra é abandonada e incorpora-se novas áreas e o ciclo se inicia novamente. Então, cria uma sequência: desmatamento, queimada, plantio e produção. Com o passar dos anos, o solo perde sua fertilidade e o ciclo se inicia novamente. Outra área é desmatada e cria uma sequência, né? Um rastro de degradação desse ambiente, tá? Então, ao não fazer o uso de técnicas corretas de manuseio, né, de uso do solo, como adubar e construir trechos para armazenamento de água, somando a ação das chuvas ou a falta destas, a terra poderá vir a se esgotar de maneira mais rápida e levar o agricultor a abandoná-la ou esquecê-la e usar o método em outra área, o que pode fazer com que tudo volte a acontecer, acarretando mais desmatamento, mesmo que seja sem a intenção de fazê-lo, pois, como o nome sugere, itinerante, mudar ou trocar de lugar periodicamente, tá? Então, lembrar também, pessoal, que esse sistema agrícola, ele geralmente é praticado por arrendatários, ou seja, por pessoas que não são os verdadeiros donos da terra. Como eles não são verdadeiros donos da terra, eles não estão muito preocupados, né, em sua capacidade produtiva ou a perda desse solo. Geralmente ele arrenda essas terras de outros agricultores, né, geralmente de grandes latifundiários que têm terras aí à disposição, tá? Então é um dos sistemas agrícolas, infelizmente, mais praticado ainda nessas regiões que eu falei, né, do centro-oeste e norte, dado aos danos ambientais que provoca. Então, um dos exemplos, né, um dos problemas causados por essa agricultura itinerante é a famosa desertificação, né? Lembrando que a desertificação ele é um problema que atinge áreas, né, do Brasil, importantes áreas do semiárido nordestino, né? O problema ele afeta regiões de clima árido, semiárido e subúmido seco. Então nós temos aí algumas regiões, né, de núcleos de desertificação, ou seja, com um estágio bastante avançado. Então, destaque aí para a região do Seridó, do Rio Grande do Norte, né? Seridó Potiguar e também do Seridó paraibano. Algumas regiões do oeste pernambucano. Uma região do Ceará, né? Região de Sobral, hoje já tem indícios de desertificação bem graves. E principalmente na região sul do Piauí, a região de Gibeús, inclusive, que é uma das mais danificadas, né? Os solos danificados em virtude da desertificação. Então o problema atinge essas regiões de clima semiárido, onde o solo perde completamente a sua produtividade, né? E nunca mais volta a produzir algo aí nessa região, tá? Então um dos fatores que tem contribuído para isso são as frequentes queimadas, né, provocadas pela agricultura itinerante, tá? Outro sistema bem famoso, né, bem comum e bem antigo de se utilizar é a famosa rotação de culturas, né, ou também chamada de rotação de cultivos, que consiste em você alternar periodicamente, né, ou por ano ou por safras, o cultivo de determinadas leguminosas, né, algum tipo de produto que possa ser alternado. É indicado aí que se utilize produtos com um ciclo vegetativo parecido, para que o período de plantio e de colheita possam coincidir e você possa rotacionar, tá? Então imagine só a seguinte situação, né? Eu planto feijão, nabo forrageiro, soja, envilhaça, milho e aveia em 5 terrenos diferentes, tá? Da minha propriedade. No ano seguinte, eu rotaciono o sistema. Eu passo a produzir feijão
onde eu plantei o nabo, soja, onde eu plantei linhaça, vinhaça, onde eu plantei o milho e assim por diante, né? Quais as vantagens desse sistema? Você consegue manter boa produtividade agrícola associado também à manutenção da fertilidade desse solo. A gente já sabe disso, né? A gente já estudou solos em aulas anteriores e a gente sabe que os cultivos agrícolas, eles são específicos, eles tiram determinados nutrientes do solo. Então, quando você rotaciona os cultivos, você tende a equilibrar esses elementos, tá? O desgaste desse solo e a quantidade desses elementos. Outra coisa importante também de ser mencionada é que esse sistema de rotação de cultivos, ele pode ser também praticado em parceria com a pecuária, o que vai ainda, né, prolongar mais a rentabilidade desse solo. Então, você pode deixar parte desses terrenos em descanso ou ainda criar, né, alguns animais nesse ambiente, já que esses rebanhos eles vão ser repositores natural da matéria orgânica desse solo, né? Lembrando também, gente, que o solo, para ser considerado fértil, ele tem que ter no mínimo 5% de matéria orgânica em sua constituição. Então, essa associação com a pecuária tende a manter um pouco dessa matéria orgânica, né? Já que esse rebanho, bovinos, suínos, né, caprinos ou até aves, né, podem vir a repor essa matéria orgânica do solo, beleza? Não é obrigatório que o sistema funcione em parceria com a pecuária, é apenas um plus, como a gente diz, já que a agricultura e a pecuária são atividades parceiras, né, que dá para ser usado aí em parceria, beleza, gente? Então, outro sistema bem praticado hoje no Brasil, né, que já se possui técnicas bem avançadas, é a famosa agroecologia, né? Então, a agroecologia é uma proposta de plantio sustentável de alimentos com vista à preservação do solo, da água e do meio ambiente, que possibilita a geração de renda e qualidade de vida, além de incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar. Então, a agroecologia ela não é bem um sistema agrícola, na verdade é uma filosofia de produção, tá? Então, algumas características da agricultura ecológica, da agroecologia. A produção de adubo orgânico, né? Então, geralmente se utiliza o esterco, né? Restos de culturas ou compostos orgânicos, garantida a fertilização e as propriedades naturais. Então, não utiliza agrotóxico. Então, nesse quesito aí, a agroecologia, ela se assemelha à agricultura orgânica, tá? Não são utilizados aí processos de produção agroecológica com fertilizantes ou agrotóxicos químicos, adubos químicos ou pesticidas, preservando o solo e a água, tá? Então a agroecologia ela se preocupa em não utilizar isso. Transgênicos também não utiliza, né? Os transgênicos não são necessários para aumentar a produção e a qualidade dos alimentos. A produção se dá por meio da utilização de sementes naturais, as chamadas sementes crioulas, né? O manejo do solo é um manejo, né, bem prático, então plantio direto e a utilização de matéria orgânica para evitar a erosão. A adubação verde, que é feita aí com o emprego de plantas de melhoramento do solo, como as leguminosas para a fixação biológica do nitrogênio, ou gramíneas, né, para a fixação do carbono e melhoria da infraestrutura física do solo, principalmente os horizontes mais superficiais do solo, que são mais suscetíveis à erosão, tá? E a rotação de culturas, que a gente acabou de falar, é uma característica da agricultura agroecológica, tá? Ele pode ser utilizado de forma individual ou de forma conjunta com o sistema agroecológico. Beleza, gente? Outra característica marcante também da agroecologia é a famosa agricultura biodinâmica, né? Então, a agricultura biodinâmica é um modelo agrícola de produção que, assim como a agricultura orgânica, não utiliza adubos químicos, né, venenos, herbicidas, sementes transgênicas, antibióticos ou hormônios. É uma espécie de agricultura naturalista, né? Então, o método ele foi criado em 1924 por esse cara aí, né, por Rudolf Steiner, durante o Congresso de Pentecostes na Polônia. É um ramo da antroposofia, a filosofia mais ampla se chama de antroposofia, ela abrange várias áreas do conhecimento, tá?
Então, a agricultura biodinâmica, ela relaciona, né, signos e meios de cultivo através da utilização de um calendário celestial. Então, liga-se aí o cultivo, né, o contato com a terra aos elementos da natureza. Então, de acordo com o biodinamismo, dependendo do signo e da época, algumas plantas se desenvolvem melhor do que outras. Então, a divisão é feita em 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. Então, os signos da água são mais propícios para plantas em que o caule é utilizado. Os da terra, as raízes. As do fogo, as frutas. E as da água, as folhas e flores, tá? Então, resumindo aí a agricultura biodinâmica, eles utilizam quatro fases da Lua. Para cada fase da Lua, eles utilizam um elemento da natureza, né? Fogo, ar, água e terra, e relaciona aí cada um desses elementos, tá? Como a gente vê aí na imagem. Então, para cada estação da Lua tem um cultivo apropriado, né? Segundo o seu criador, o Rudolf Steiner, isso melhoraria o rendimento e a produção. Outro sistema bem antigo, né, porém também bem utilizado, é a famosa hidroponia, né? Então, a hidroponia é a técnica de cultivar plantas sem solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da planta. Na hidroponia, as raízes podem estar suspensas em meio líquido ou apoiadas em substrato inerte, areia lavada, por exemplo. Ao cultivar com solução nutritiva, utilizando um substrato não inerte, humus, por exemplo, admite-se dizer que é um cultivo sem solo, tá? Então, essa técnica pode ser aplicada tanto em escala doméstica, pequenos vasos, né? Bem como em escala comercial, com grandes plantações em galpões. Então, o Dr. Gehringer, o criador, né, do sistema de cultivo, né, sem solo, ele adotou o sistema de cultivo para as condições de campo, de tal forma que se tornou o primeiro passo para viabilizar o cultivo em escala comercial. Então, um bom exemplo aí é o cultivo de morango, né, hidropônico. Então, você tem canaletas com a solução nutritiva, onde o alimento ele é cultivado, tá? Então, é geralmente feito em suspensão do solo com a solução nutritiva. E aí, em outra imagem, o cultivo de alface hidropônico, né? Que é cultivado aí em canos com a solução nutritiva. É uma forma bem comum de ser utilizada, né? Apesar de não ser mais recente, mas bem comum de ser utilizada, já que se utiliza um dos principais recursos da natureza, que são os solos, tá? Então, esse sistema hidropônico ele tem algumas vantagens e desvantagens, né? Algumas vantagens é que o espaçamento entre as plantas é menor do que a agricultura convencional, né? Valorizando o metro quadrado cultivado. A eliminação de perdas de nutrientes por lixiviação, escorrimento, volatização e fixação, resultando em um uso mais racional de fertilizantes, né? A facilidade de uso do espaço vertical, então você pode usar em um ambiente bem menor de forma vertical. A menor incidência de doença e de pragas no cultivo, isso acontece, né, por não contato com o solo. Como desvantagens, nós temos os custos iniciais do sistema são mais altos, então você vai ter que investir na implantação do sistema. Contaminação da água por micro-organismos causadores de doença, não raro os produtos hidropônicos contam com esse problema. Há risco de perda por falta de energia em sistemas automatizados. Então, isso acontece porque há necessidade de produzir com energia elétrica para bombear essa solução nutritiva. E o monitoramento ele é mais frequente do que a agricultura convencional, né? Então, quem produz hidropônico, o manejo e os cuidados são bem diferenciados do que se comparado aos outros sistemas agrícolas já estudados. Beleza, gente? Agora a gente vai fazer um pequeno resumo aí dos principais produtos da agricultura brasileira, né? Seus cultivos, começando com a soja, né? O principal produto de exportação do Brasil. Então, com a expansão do consumo da carne e derivados, o cultivo da soja é usado como alimento para gado de corte, né? Frangos e vacas em lactação, por exemplo, se expandiu nas últimas décadas. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, né? O Mato Grosso é o estado que mais produz o grão, seguido pelo Paraná, tá? Então, a soja é o principal produto agrícola do Brasil,
sendo que a gente não consome tanta soja assim como alimento direto, a gente consome subprodutos da soja, o óleo vegetal, né? E boa parte da produção de soja do Brasil, o farelo de soja é usado para ração animal, como a gente falou. O segundo produto, a cana-de-açúcar, que o Brasil também lidera, né? Primeira cultura agrícola extensiva usada em solo brasileiro, né? Remonta ao período colonial. Então ela foi a principal responsável por viabilizar a colonização do país. O clima das regiões litorâneas, né, na zona da mata, é ideal para o cultivo do produto, que pode ser beneficiado como açúcar para o consumo humano ou etanol, usado principalmente como combustível. Inclusive, tecnologia brasileira para o cultivo de álcool etanol, né? O Brasil é um dos maiores consumidores e o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Terceiro produto, né, que também remonta ao período colonial, a produção de café. O Brasil também se destaca como um dos maiores produtores, né, do produto. A safra de 2019 ela foi superior a 3,5 milhões de toneladas de grãos. Então a área total cultivada chegou a quase 2 milhões de hectares, o que equivale a aproximadamente 3 milhões de campos de futebol cultivados com café, sendo 345 mil hectares em formação, 1,8 milhões de hectares em produção, né? Os estados de maior produção são Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, os principais produtores, né? Áreas tradicionais, inclusive de solo de terra roxa, né? Que é um solo de origem vulcânica, ideal para o cultivo do café. Então nós temos 3 produtos aí que são a cara do agronegócio brasileiro, né? Soja, cana e café. Além destes, também destaque para o milho, né? Com ampla variedade de aplicações, desde o consumo humano até a pecuária extensiva. O milho está entre os principais grãos produzidos no Brasil. Então, o Brasil ele é o terceiro maior produtor de milho do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, sendo que a safra de 2019 foi de 86 milhões de toneladas de grão, com a área cultivada aí superior a 16 milhões de hectares, né? 16 milhões e meio mais precisamente, tá? Então, os Estados Unidos ele é o maior produtor de milho do mundo, inclusive lá eles usam o milho para a produção de álcool combustível, né? Então, o que a gente faz aqui com a cana-de-açúcar, os Estados Unidos faz com o milho lá, sendo que a rentabilidade do milho ela é bem inferior da cana-de-açúcar, tá? Por isso que os Estados Unidos já levou a produção de cana-de-açúcar do Brasil, tecnologia brasileira, para o cultivo lá no seu país. Outro produto também que destaque da exportação brasileira é o algodão, né? Então, ao lado da soja, é uma das culturas de grãos com maior liquidez e rentabilidade, o que favorece o aumento da área plantada. Em 2019 chegou a quase 1 milhão de hectares, né? Ou mais ou menos 1,5 milhão de campos de futebol. Então, o 1 hectare ele é um pouco maior do que um campo de futebol, tá, gente? Por isso que eu coloquei esses dados aí para você ter uma noção do espaço. Então, 1 hectare de milho é mais ou menos um pouco maior do que um campo de futebol oficial, tá? Então, os estados como Mato Grosso e Bahia contam as melhores condições climáticas para a produção do algodão. Inclusive, essa região aí da Bahia, ela é conhecida como região da Mapitoba, né? Que pega também o oeste da Bahia, leste de Tocantins, sul do Piauí e sul do Maranhão. É uma das áreas mais promissoras do agronegócio brasileiro. E a laranja, né? O Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo, responsável por mais de 30% da produção mundial. O país está longe de perder esse posto. O segundo colocado é os Estados Unidos, com apenas 10% da produção de laranjas. O estado de São Paulo é o grande produtor, né? Seguido aí pela Bahia. Para a safra de 2018-2019, a área plantada totalizou 620 mil hectares. Então, a previsão é que 2019-2020 essa meta ela seja batida, né? E a quantidade seja aí superior a 61% da safra anterior. Então, o Brasil é disparado aí o maior produtor de laranjas, né? O fruto em natura ou o subproduto, né? O suco industrializado. A produção de laranja é 30% da produção mundial e o suco passa de 70%. O Brasil é o maior produtor disparado da fruta. O arroz, que a gente já falou um pouco, né? Que tem a maior produção e consumo na Ásia. Então, tirando aí esse continente, o Brasil ele não é só o maior consumidor, mas o segundo maior produtor do mundo. O estado que produz a maior safra do Brasil, como a gente já viu no início da aula, é o Rio Grande do Sul, né? Responde por aproximadamente 70% da produção nacional,
seguido por Santa Catarina e Maranhão. A safra de 2019 ela foi de 11,7 milhões de toneladas de arroz em casca, né? Então ele é, juntamente com o feijão, né, os dois alimentos básicos da mesa do brasileiro, né? Cacau é um daqueles produtos agrícolas cuja história mistura-se à própria história do Brasil. Então hoje o país é um dos maiores produtores de cacau do mundo, junto com os países africanos, né, como Costa do Marfim e Gana. Cerca de 90% de todo o cacau produzido no Brasil é exportado. Os maiores produtores são os estados da Bahia e do Pará, que recentemente têm revezado aí como o primeiro posto. Ambos contam com condições climáticas ideais para a produção do cacau. Inclusive, na Bahia, né, região sul da Bahia, os municípios de Ilhéu e Itabuna são, desde o período colonial, grandes produtores, tá? Então, o cacau ele é a matéria-prima básica para a fabricação do chocolate, não só do chocolate, mas ele é usado como produto, né, na composição de vários produtos da indústria alimentícia, para realçar duas características marcantes, né, a cor e o sabor. Eles são usados, inclusive, como corante, tá? Então, a safra de 2019 chegou a cifra de 232 mil toneladas de cacau, né, os dois estados produtores, Bahia e Pará. Bananas, o Brasil atualmente é o quinto produtor mundial da fruta, com produção aí de 7,3 milhões de toneladas em 503 mil hectares, né? Com um valor aí de aproximadamente 4,37 bilhões de reais, né, do produto. Essa cultura está presente em 172 mil estabelecimentos rurais do país, um dos maiores propulsores da tecnologia utilizada no cultivo foi o desenvolvimento de projetos de irrigação no norte de Minas, né, em Bom Jesus da Lapa, ou no Vale do São Francisco, no Vale do Jaguaribe, no Ceará, ou até mesmo aqui no Vale do Açu. Vale lembrar, inclusive, que Panguaçu, né, no Vale do Açu, é o município brasileiro de maior produção de bananas do país. E Panguaçu, inclusive, é considerada a capital nacional da banana, tá? Um município aqui do Rio Grande do Norte. E por fim, o melão, né? Deixei o melão aí com um destaque especial por ser um produto tipicamente do Rio Grande do Norte, né? Então a colheita para exportação começa em agosto e vai até fevereiro, período no qual a produção nos países do hemisfério norte diminui e a procura pelo melão brasileiro aumenta, tá? Então é basicamente esse período aí, né, da colheita. Então em 2019 o Rio Grande do Norte exportou aí 86,2 mil toneladas de melão, que chegou a um valor de 63 milhões de dólares. Em comparação com 2018, o volume de toneladas cresceu 27%, enquanto o valor do produto aumentou 18%. Tá? Então, o Rio Grande do Norte aí, ele é disparado o maior produtor de melão do país, com aproximadamente 90% da produção nacional. Tá? Então, a região de Mossoró é um dos poucos lugares, né, ou locais que produzem melão no país, produzindo em 20 mil hectares, dos quais boa parte vai para a Europa. Só a China, no período de verão, né, ele compra 430 mil hectares da fruta. Então, há uma negociação desses produtos, inclusive, quando eles estão sendo cultivados, tá? Então, principais destinos do melão moçoroense, né, a Holanda, que importa aí 23,8 milhões, o Reino Unido, 19,8 milhões, a Espanha, 12,6, os Emirados Árabes, 1,9 e a Itália, 1,5 milhão de dólares de importação do produto. Então, o melão é, sem dúvida, o nosso principal produto agrícola de exportação do Rio Grande do Norte, né? Inclusive nas terras aqui da Chapada do Apodi, na região de Mossoró, tá? E aí, uma foto, né, da colheita do melão, como eu já citei, né, vai de agosto até fevereiro, em uma das fazendas aqui da região do Hipólito, nas proximidades de Mossoró. Então, o principal produto agrícola da nossa região. Agora a gente vai fazer um resumo rápido dos principais rebanhos brasileiros, né? Só para fechar o assunto de agropecuária, tá? Então, primeiro, o rebanho bovino, né? Então, segundo o IBGE, apesar da queda nos últimos anos, nós temos aí 1,5 milhão de cabeças, devido ao aumento do abate, né, para a indústria da carne. O Brasil segue com o maior rebanho comercial do mundo, né, com mais de 213 milhões de animais.
Inclusive, é o maior rebanho comercial, mas não é o maior rebanho em números absolutos, né? Já que o maior rebanho do mundo é da Índia, porém eles não comercializam a carne bovina por motivos religiosos, tá? Então, o crescimento do abate contribuiu para a redução do efetivo em 3,3% na região sul, em 1,2% na região sudeste e 0,4% no centro-oeste. O rebanho cresceu nas regiões norte e nordeste, pouco mais de 0,2%. Tá? Então, o Brasil é um dos mais importantes produtores de carne bovina do mundo, resultado de décadas de investimento em tecnologia, que elevou não só a produtividade, como também a qualidade do produto brasileiro, fazendo com que ele se tornasse competitivo e chegasse ao mercado de mais de 150 países. Né? A carne bovina brasileira hoje chega a mais de 150 países. Então, a exportação de carne bovina já representa 3% das exportações brasileiras e um faturamento de 6 bilhões de reais por ano, né? Representa 6% do PIB e 30% do PIB do agronegócio, com um movimento superior a 400 bilhões de reais por ano e aumentou quase 45% nos últimos 5 anos. Então, a carne bovina brasileira é hoje, né, um dos principais commodities da economia nacional. A pecuária suína, né? A criação de suínos. Então, os produtores brasileiros criaram 41,4 milhões de suínos em 2019, aumento de 0,1% em relação ao ano anterior, segundo o levantamento da produção, né, o censo agropecuário do IBGE. A região sul detinha aí 49,7% do rebanho. Então, Santa Catarina é responsável por 19,2%, o maior produtor, inclusive, né? Paraná em segundo, o Rio Grande do Sul em terceiro. Então, os estados da região sul são líder na produção nacional de suínos. Apenas uma cidade do Rio Grande do Sul está entre as 3 maiores produtoras de suínos. É o caso de Toledo, no Paraná, né? Que é sede da unidade da BR Foods, né? E da cooperativa Primato, a maior empresa aí do setor de frios. Em seguida aparece Rio Verde, em Goiás, onde está outra unidade da BR Foods, e a cidade mineira de Uberlândia, os 3 maiores produtores, né? Carne suína, como eu já mencionei também no início da aula, uma das grandes exportações de carne do Brasil, né? Primeiro de bovinos e segundo em suínos. Então, outro rebanho importante é o de aves, né? Então, cresceu 2,9% em 2019, e já são 1,5 bilhão de cabeças. A região sul, né, também se destaca na criação e no abate do animal, é responsável aí por 46,9% da produção do país. Apenas o Paraná responde por 26,2%, tá? Então, o Paraná aí é o grande produtor. A situação se inverte, contudo, quando se trata de galinhas, né? A primeira região do ranking foi o Sudeste, com 38,9% do total de cabeças do país. Foi estimado um total de 246,9 milhões de galinhas para 2019, um aumento de 2,5% em relação a 2018. Então, os dados do IBGE sobre a avicultura também mostram que a produção nacional de ovos de galinha foi de 4,4 bilhões de dúzias em 2019, um valor 5,4% superior a 2018, né? E o maior da série da pesquisa, que gerou rendimento de 14 bilhões de reais, tá? O estado de São Paulo foi responsável por 21,9% do efetivo de carne de frango do país. Então, um dos principais produtos também de exportação, né? O frango brasileiro é hoje exportado aí para mais 100 países do mundo e o Brasil é um dos grandes produtores de aves. Caprinos, né? O Nordeste brasileiro é a única região onde os rebanhos de caprinos e ovinos cresceram ao mesmo tempo, entre os anos de 2018 e 2019. É o que revela o mais recente censo agropecuário do IBGE, né? Então, na região Nordeste, o rebanho caprino teve aumento de 18,38%, passando de cerca de 6,4 milhões de cabeças para 7,6 milhões. No caso de ovinos, o Nordeste foi ainda a única região do país a ter crescimento de rebanhos entre os censos, né? Passando aí de 2018 para 2019, de 7,7 milhões de animais para 9 milhões, um crescimento de 15% do total. Entre os fatores para esse crescimento está o destaque para a caprinocultura como atividade socioeconômica,
de grande importância para o semiárido nordestino, né? O Nordeste, inclusive, que concentra 90% do rebanho nacional, tá? Então, a carne aí de cabras e de ovelhas estão liderados pelo Nordeste. E, por fim, a carcinicultura, né? Que é o ramo específico da aquicultura voltado para a criação de camarão em cativeiro, tanto de forma de cultivo marinho como de água doce. Então, uma atividade em expansão no Brasil, segundo uma das formas de negócio mais lucrativas que existe, uma vez que o consumo de camarão cresce a cada dia. Então, a exportação de camarão pode ser também vantajosa, pois o crustáceo brasileiro é um dos mais queridos no mercado exterior. Com esse crescimento de demanda por alimentos de alto valor nutritivo e saudáveis, a atividade da carcinicultura se tornou uma alternativa viável, tanto para o ponto de vista alimentar, quanto de negócio, principalmente pequenos produtores rurais, né? E aí os viveiros, né, que cultivam a criação de camarão para exportação. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre agropecuária brasileira. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Bons estudos e até a próxima.